Vem comigo. Se o filme da Supergirl tivesse seguido exatamente o conteúdo desse quadrinho, gente, tudo seria diferente. Vocês estão bem? Ó, esse aqui é o teu serviço de utilidade pública. Vamos falar sobre o lançamento da Panini, que está atrasado, que é o Supergirl DC de bolso. 13ª publicação desse selo no Brasil. Esse quadrinho, cara, todo mundo que está inscrito nesse canal sabe disso, mas eu tenho que falar. Esse quadrinho saiu originalmente em 2022, é escrito pelo Tom King, desenhado pela Bill Kazevely e tem cores do Matt Lopes. E a parte legal, para nós, é que os últimos dois, então, são brasileiros. Por que eu digo que o filme lá, ele deveria ter seguido esse quadrinho? Porque, gente, não é porque eu sou purista, não é porque meu Deus, mudaram a obra original, que absurdo. Não, é legal que o cinema traga alguma inovação. Mas, poxa, não dá para adaptar o negócio pela metade. A premissa do filme que estreou, então, mês passado, é idêntica do quadrinho. Tem a garota que teve, o seu pai foi assassinado e ela vem pedir ajuda do Supergirl para obter vingança. Até aí o filme faz, cara, exatamente então, a história base aqui, tem a questão do Krypto ter sido envenenado, então a Supergirl tem uma motivação a mais para ir atrás do assassino do pai da menina. O detalhe é que essa publicação, ela é uma história com início, meio e fim, então, sabe, tudo que é introduzido no começo tá ali também para o final chegar em algum lugar, sabe? Supergirl, Mulher do Amanhã, tem uma mensagem para passar, é uma discussão sobre vingança, né? E o tempo todo tu é jogado de um lado para o outro, tu não sabe se o certo é a menina matar o inimigo ou, de repente deixar para lá. Tudo isso é muito bem feito no quadrinho. O filme pegou essa discussão super rica e super bem feita e jogou na lata do lixo. Mas então, vamos falar agora sobre o quadrinho em si. Um detalhe legal da edição é que tem uma introdução da Bill Kazevely, uma introdução exclusiva, então ela fala um pouco sobre qual é a sensação de lançar uma obra, como eu falei ali, em 2022, e aí um ano, pouco menos de um ano depois do lançamento, ela saber que ia virar uma adaptação. Teve uns comentários nas redes do canal sobre o desenho, né? Ô Vini, será que eu vou perder todos os detalhes da arte da Bilks por ler num tamanho menor, aqui nesse formato de bolso? Gente, sim, mas eu acho que, sabe, é a proposta sabe, desse selo, é te entregar uma história representativa, e Supergirl é uma graphic novel, que realmente é legal sair desse jeito, e, pô, talvez aí no futuro tu pode investir numa edição maior, se achar muito legal, mas eu acho que o principal ponto é tornar mais fácil a pessoa ler essa história. Mas é isso, quadrinho em capa cartão, tamanho de bolso, 216 páginas e a tradução é do Eric Garcia. Vamos falar agora do lançamento que, cara, é bem inesperado da Panini, porque é bem fora da caixa, mas eu vi uma galera, principalmente os leitores das antigas, comemorando, que é o Conflito do Vietnã, volume 1. Então, essa é uma série que a Marvel lançou nos anos 80, não tinha super-heróis, e a ideia era contar de forma realista o que foi a Guerra do Vietnã. Que se tu não faltou aí as aulas de história, tu sabe que foi um conflito que envolve os Estados Unidos, que acontece entre 1965 até 1973. E, cara, dá pra dizer que o resultado da Guerra do Vietnã é uma mancha na história norte-americana. Olha só, agora é o momento que tu clica no botão do like, porque aqui tem informação. Vem comigo. A Marvel, então, ela lança essa série 13 anos depois do fim da guerra, e quem escrevia era um ex-soldado, que é o Doug Murray, e quem editava era outro ex-soldado que esteve no Vietnã, que é o nosso querido Larry Hama, que provavelmente vocês conhecem por conta do Wolverine, Comandos em Ação, etc, etc. Ou seja, a gente está falando de uma equipe criativa com conhecimento de causa. E aí faltou citar o Michael Golden, que era um dos maiores desenhistas da época, que faz a arte aqui do conflito do Vietnã. Essa série, ela foi bem longe, teve 84 edições, e na época até teve um momento que deu uma desviada da proposta, tem um período ali que aparece o Justiceiro ao longo da história, e assim, como eu falei, tá saindo lá fora, saiu um ônibus com mais ou menos aí uma metade da série, então eu não sei se a Panini tem os arquivos para lançar a continuação, mas eu imagino, lógico, que em algum momento a editora vai lançar. Lembrando que esse encadernado da Panini tem as 12 primeiras edições e mais histórias de preview que saíram no Savage Tales, ou seja,
O começo do encadernado é preto e branco, são 320 páginas e não divulgaram quem traduziu. Então tá, chegou o momento de falar sobre o lançamento da Conrad, que não é quadrinho, mas na verdade é livro. E gente, que projeto gráfico bonitão, que é A Guerra dos Gibis, volume 2. Para quem nunca leu A Guerra dos Gibis, do Gonçalo Júnior, vem comigo. É um livro, tá, o volume 1, sobre a história dos quadrinhos no Brasil. Pega desde os anos 30, tipo, sei lá, a briga de quem ia publicar o Superman por aqui. E aí vai até os anos 50, quando a gente tem justamente a censura dos gibis. Esse volume 2, obviamente, né, gente, é uma continuação que pega a ditadura militar do Brasil e é muito focado principalmente nessa questão da censura, né, porque estava acontecendo a Revolução Sexual. Então, de um lado, tinha o governo militar, né, e todo um movimento moralista, e do outro, tinha revistas masculinas, revistas em quadrinhos, né, tipo Playboy, Ele, Ela e outras, literalmente peitando a censura. Lembrando que o Gonçalo Júnior já tinha lançado esse livro por outra editora, mas isso tem coisa de 15 anos, e agora ele ganha uma edição ampliada, revisada, com mais de 600 páginas. Galera, antes de falar de quadrinho gringo, a gente tem que trazer algumas explicações. Primeiro, focando no mercado norte-americano. Você sabe que semana passada foi a San Diego Comic Con. Então, tudo que as editoras queriam publicar para reverberar no evento já saiu, tipo, tem muito mais tempo. Logo, falando de quadrinho dos Estados Unidos, não é uma semana tão bombástica. E agora, se a gente falar do mercado francês, é um mercado que está de férias. Gente, os franceses, eles realmente não trabalham nesse período. A gente estava vendo a listagem de lançamentos, só a partir do meio para o final de agosto que a gente vai ter novidade lá da França. Isso mais ou menos também pega mercado italiano e mercado europeu, espanhol. Logo, não é que a gente vai parar de falar de gibi europeu nem nada, é só porque realmente não está saindo coisa nenhuma. Vamos começar falando de Terminal. Gente, isso parece muito legal. Novo quadrinho do Robert Kirkman. Eu já tinha comentado ele do Dois Quadrinhos News. É basicamente os X-Men, só que do criador do Invencível e de The Walking Dead. Vamos lá, né? No mínimo, merece aí o teu tempo. Só que, galera, é o Robert Kirkman, com o Andy Kubert, com o David Finch, com o Arthur Adams, sabe? Tipo, é só gente boa. E essa primeira edição, ela teve como tudo do Kirkman, teve um lançamento diferente. Lá fora, a galera podia adquirir um blind bag, que não tinha só capa alternativa. Não! Cara, podia vir dentro a edição número 2, a edição número 7 ou a edição número 10. E aí, ou seja, o leitor podia ter acesso às edições desenhadas pelo David Finch, pelo Arthur Adams. Ok, vem comigo. Agora eu vou contar para vocês a descrição oficial deste quadrinho. Uma guerra secreta é travada em torno do mundo por duas facções violentas dotadas de habilidades super-humanas, quando a busca de Marilyn Monroe por sua mãe desaparecida, Alessandra, a coloca no centro desse conflito. Ela descobre que o poder de salvar o mundo depende de desvendar seu próprio código genético. Aí no final da edição o Kirkman diz que a ideia da série é ter o espírito dos X-Men dos anos 90. Gente, esse homem é um gênio, né? Porque, vamos lá, né? Tá todo mundo falando de X-Men dos anos 90, por conta da série. E aí justamente é quando sai esse quadrinho. Vamos falar agora sobre Godzilla conquista o multiverso. Você sabe que a Marvel tem feito esses crossovers do Godzilla com outros personagens da editora. Pois é, agora eles foram longe demais. A trama tem alguma coisa envolvendo o Dr. Destino, que procura um monstro mais forte que o Godzilla para derrotar o Godzilla em outras dimensões. E aí surge essa equipe que é a Emma Frost, o Miles Morales, o Homem-Coisa e o Motoqueiro Fantasma, que pretendem aí salvar o multiverso, com um roteiro do Jerry Dungan e arte do Javier Garron e Davi Curuel. Pá, sei lá, eu tenho muita coisa para fazer antes de ler esse quadrinho. Mas também está saindo lá na gringa Godzilla vs San Diego Comic Con, que mostra aí o monstro vindo pro evento. Às vezes, Vini, que idiotice. Pois é, mas tem Stan Sakai e Dan Jurgens no gibi. Para terminar, essa semana, na verdade, vocês sabem que a gente sempre comenta lançamentos da semana anterior, né? Então, semana passada saiu Beneath the Trees, Where Nobody Sees, volume 2. Eu fiz vídeo aqui no canal
No Brasil, tá? Esse quadrinho saiu como Hoje é um Belo Dia para Matar. E o que está saindo exatamente essa semana, então é o segundo encadernado da série. Deixa eu aproveitar, porque teve um vídeo, tem mais ou menos uns 6 meses, que eu me confundi. E eu disse que essa era a terceira minissérie. E não, é a segunda. É que na verdade tem um especial de Dia das Bruxas, que é só um especial, mas essa realmente é a continuação. E fazendo uma tradução livre, seria A Sagração da Primavera, essa próxima. E cara, agora a cidade, né, do Bosque do Riacho vai ser abalada pela chegada da internet e pela irmã de uma vítima da Samantha. Gente, parece muito legal. Meu redator Érico Assis já leu e diz que é nível Breaking Bad. Atualização, muito importante. O Patrick Horvath comentou nesse último final de semana que o Beneath the Trees vai ter uma terceira minissérie que começa em fevereiro do ano que vem, que se chama Verão e Outono. Peraí, deixa eu confirmar. Verão e Outono? É, o Verão e o Outono. E aí, de fato, ele vai finalizar a história da Samantha. Cara, assim, o primeiro volume, que até saiu pela Dark Side, né, o Hoje é um Belo Dia para Matar, ele tem início, meio e fim. Então, sabe, tu pode ler o primeiro, ver o que tu acha e é uma experiência completa. Aí vamos supor que tu acha que tá o suficiente, dá pra parar. Mas por outro lado, pô, que legal, né? Eu acho que é bacana o cara dar uma continuidade. Eu achei interessante a sacada de ter um parente que foi morto indo investigar a situação. Parece bem legal. Rapidinhas, vamos lá. A gente começa com o listão da Panini Point, que tem Demolidor Noir, coleção clássica Marvel, edição número 22, que é o X-Men número 7, e tem a coleção clássica Marvel número 23, que é o Hulk número 7. Ultimate Pantera Negra 2, Krypto, O Último Cão, que eu tô para ler, até já comprei, Academia Destino, Absolute Flash edição número 3, Spawn Origins 23, Titãs número 5, Supergirl Aventuras Cósmicas, Divisão Destino, Batman Silêncio 3, sim, finaliza, Batman edição número 9, da nova mensal. Pela Comic Zone, tá saindo Turma do Pererê. Na gringa, tem Marvel Zero. Sim, a Marvel se deu nota 0. Não, brincadeira, merecia. Mas é um compilado de especiais sobre o futuro da editora. Action Comics chegou na sua edição 1100. Aí é uma edição comemorativa. Gambit ganhou uma minissérie pelo Chris Claremont. E a coleção do THB, T8B, né, a primeira série do Paul Pope, chega aí no volume 2. E aí, para terminar, o Rob Liefeld meteu Giant Size Youngblood, que é uma referência ao Giant Size X-Men. Cara, que maravilha. Aí inclusive é o Youngblood investigando uma ilha no Pacífico. Vini, eu acho muito legal conhecer esses lançamentos gringos. Onde é que eu posso comprar? Gente, Comics and Signatures, vocês já sabem, usa meu cupom, 2 quadrinhos. E é isso. Acabou aí teu serviço de utilidade pública e até um próximo vídeo. Valeu, valeu.